Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e juntos vamos estudar a palavra de Deus. Assista ao nosso vídeo até o final, inscreva-se em nosso canal e acompanhe todo o nosso conteúdo para o seu crescimento espiritual. E o tema de hoje é sobre o rei Saul. Vamos falar sobre a sua ascensão e queda também, a sua chegada ao trono de Israel. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, foi ungido por um profeta Samuel, a pedido do próprio Deus, e também Saul perdeu a unção depois de cometer erros gravíssimos. Saul, que era originário da tribo de Benjamim. Saul foi escolhido pelo próprio povo, que queria um rei, clamava por um rei. O povo que era comandado na época por juízes. Deus era o próprio rei de sua nação. Não havia um rei humano em Israel. Deus era o líder máximo, Deus era o rei. E no governo humano, o povo era liderado por juízes. Isso mesmo, juízes que comandavam a nação de Israel, julgavam as coisas importantes, e Deus era o comandante máximo, o próprio rei dos hebreus. Mas o povo era teimoso, clamava, queria um rei. E Samuel foi o responsável por ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Samuel, que foi um profeta, um sacerdote e também o último juiz de seu povo. Vamos ver Atos no capítulo 13, versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. Então o povo de Deus, o povo de Israel foi comandado por quase 4 séculos e meio por juízes, até o último juiz, que foi o profeta Samuel. E depois o povo pediu um rei, conforme lemos em Atos 13, 21. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então o reinado de Saul durou 40 anos, ele que foi o primeiro rei de Israel. Poderia ter um reinado mais longo, mais abençoado, mais próspero, mas Saul cometeu erros gravíssimos que fizeram com que ele perdesse a graça, a bênção de Deus. O povo queria um rei, porque outras nações tinham reis. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Versículo 5. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, os anciãos lá de Israel se uniram com Samuel, que foi profeta, sacerdote, o último juiz de sua nação, e o povo pediu um rei, porque os filhos de Samuel não seriam bons juízes, já que eles não andavam no caminho santo, no caminho do Senhor, como seu pai Samuel sempre andou. E o texto continua no versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel ficou muito entristecido quando o povo quis um rei, porque o povo já tinha um rei, que era o Senhor, que era o Deus criador dos céus e da terra. Mas o povo insistia em ter um rei humano. Então Samuel orou a Deus. O versículo 7 continua: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então Deus acalmou o coração, os ânimos de Samuel, e disse que a rejeição do povo não era em relação a Samuel, mas era em relação ao próprio Deus. O povo não queria Deus como seu rei, queria um rei humano. Deus rejeitou o seu povo, porque o seu povo primeiramente rejeitou a Deus. Deus honra quem dá honra a ele.
Deus rejeita quem o rejeita também. E o povo estava rejeitando o Criador de todas as coisas. Olha que grave. Saul, que foi escolhido para ser um grande rei, o primeiro rei, aclamado por todos, nós veremos a sua chegada ao poder, a sua ascensão ao trono de Israel. Saul, que era da tribo de Benjamim, vamos ver a origem, um pouco da história de Saul. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E o versículo 2. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então, Saul se destacava pela sua beleza, pela sua formosura, pela sua altura também, pela sua força. Saul chamou a atenção das pessoas e foi escolhido, aclamado pelo povo como o primeiro rei da história de Israel. Ele chegou ao trono, conforme veremos, 1 Samuel capítulo 10, versículo 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Continua no 18. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Então Samuel, reunido com o povo, foi lembrando, Deus sempre foi o líder, o rei do nosso povo. Lá no Egito, lá no deserto, Deus esteve conosco, nos guiando, nos liderando. E Samuel continua o seu discurso. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus. Olha só, vocês rejeitaram a Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Então Samuel, repreendendo o povo já tinha um rei que era o Altíssimo, mas o povo rejeitou a Deus e queria um rei humano. O povo, com sua teimosia, conseguiu o que queria, conseguiu um rei humano. O versículo 20, fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E o versículo 21, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Em primeiro momento, Saul não foi encontrado, mas depois ele foi achado e ungido como rei. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Saul estava escondido no meio de bagagens, mas logo foi encontrado. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então o texto continua aí pelos versículos de 1 Samuel capítulo 10, lemos o versículo 23 e agora o versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! Saul chegou ao trono, chegou ao poder, foi aclamado, escolhido, ungido como o primeiro rei da história de Israel. E poderia ter tido um bom reinado do início ao fim. Mas em virtude de seus próprios erros, Saul caiu, perdeu a graça, perdeu a unção. Deus unge, Deus abençoa, mas tome muito cuidado, preserve aquilo que você tem. Deus pode abençoar, ungir alguém para algum propósito, mas o mesmo Deus que unge
pode tirar esta unção também se a pessoa vacilar, se abandonar os caminhos do Senhor, se a pessoa for infiel ao Altíssimo. Saul cometeu 3 erros muito graves e ele foi repreendido pelo Senhor, foi punido devido às suas faltas graves, às vezes em que ele vacilou e Deus se retirou da presença dele. O primeiro erro de Saul foi que ele ofereceu sacrifícios. Como assim? A função de oferecer sacrifícios, o serviço religioso da nação era exclusivo do sacerdote. Somente o sacerdote tinha a atribuição de oferecer sacrifícios a Deus. Mas Saul, sendo rei, ele pensou que poderia usurpar ali da função de sacerdote e, na falta de Samuel, Saul ofereceu sacrifícios a Deus, desobedecendo a ordenança divina. 1 Samuel capítulo 13, versículo 7. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Então Saul estava em Gilgal, reunido com o povo, e Samuel não estava lá. Saul estava esperando pela presença de Samuel, que era o sacerdote, que era a pessoa responsável por oferecer sacrifícios a Deus. No versículo 8, esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então Samuel demorou a chegar até Gilgal e o povo começou a se dispersar. E Saul, preocupado com a dispersão do povo e com a demora de Samuel, do sacerdote, Saul ofereceu sacrifício a Deus. Mas ele não era sacerdote, ele não poderia ter feito isso. Veja o que diz 1 Samuel capítulo 13, versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Saul fez algo que não lhe competia. Ele não poderia ter oferecido holocausto, sacrifícios, ofertas a Deus, porque ele não era sacerdote, ele era rei. Essa foi a primeira grande desobediência de Saul, o primeiro grande erro que custou muito caro, teve séria consequência para a vida dele. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. Você, Saul, foi estúpido. Samuel dizendo: você agiu neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul seria abençoado por Deus perpetuamente, ele e toda a sua família. A descendência de Saul continuaria no trono de Israel. Mas Saul foi desobediente, portanto perdeu a unção de Deus. O versículo 14 continua: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Isso mesmo. Então Saul perdeu a graça, a unção de Deus, e Deus já buscava outro homem, outra pessoa para suceder Saul no trono de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, o segundo rei de Israel, o rei que assumiu o trono após Saul, perder ali a sua posição de rei. Continuando o versículo: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O mesmo Deus que unge pode tirar a unção se a pessoa for desobediente. Olha só, Saul cometeu esse grande erro e não aprendeu. Ele cometeu mais um erro gravíssimo, outro ato de desobediência ao Senhor, quando Deus ordenou o extermínio de todos os amalequitas. Saul deveria guerrear contra os amalequitas e exterminá-los
todas as pessoas, todos os animais também deveriam ser exterminados. Por quê? Os amalequitas representavam a oposição a Deus, a malignidade, a maldade. Era um povo perverso que representava também ameaça ao povo de Israel. Então, todos os amalequitas deveriam ser exterminados, porque eles eram cruéis. E se não fossem exterminados, eles se levantariam posteriormente contra o povo de Deus para destruir, para guerrear, para tentar acabar com o povo de Deus. Então Deus quis eliminar o mal pela raiz. Saul entendeu bem o recado. A ordem de Deus foi clara, mas Saul foi novamente desobediente ao Senhor. Vamos ver o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, lá atrás, né? Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Então, quando o povo de Israel esteve lá no deserto, após ter saído do Egito, os amalequitas foram maus, tentaram destruir o povo de Deus, e o Senhor recordou ali ao seu povo daquele episódio no passado. Então os amalequitas deveriam ser destruídos, todos eles, sem exceção. E o versículo 3: vai, pois, agora e fere a Amaleque. A ordem de Deus para Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Isso mesmo, ordem muito clara de Deus. E vamos ver o que Saul fez. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Continuando no versículo 8. E tomou vivo a Agag. Olha só, Saul poupou a Agag, que era o rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Saul poupou o rei dos amalequitas, Agag, contra a ordem, contra a vontade de Deus. E o versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então Saul poupou a Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupou também vários animais. Os melhores animais foram poupados. Novamente, o erro de Saul teve consequência. Vamos ler o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Olha só. Então Deus se arrependeu de ter levado Saul até o trono, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Saul foi desobediente e Deus não se agradou dos atos de desobediência, dos vacilos de Saul. O versículo 22 de 1 Samuel, capítulo 15, nos diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Saul ofereceu sacrifícios a Deus, não era a função dele, mas Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Saul recebeu uma ordem de Deus e fez outra coisa. Ele deveria exterminar os amalequitas, mas ele poupou o rei dos amalequitas, poupou vários animais também. Saul fez o que achou melhor, o que ele próprio entendeu que seria melhor, desagradando a vontade de Deus.
E no versículo 23 de 1 Samuel 15, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul foi rebelde, desobediente, e a rebelião para Deus é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus honra quem dá honra a ele. Quem rejeita ao Senhor é rejeitado. E Saul rejeitou ao Senhor quando foi desobediente ao Altíssimo. Portanto, foi rejeitado por Deus em contrapartida. Os erros de Saul tiveram sérias consequências. Que possamos aprender com a história de Saul, para que venhamos a fazer sempre a coisa certa. Seja obediente a Deus, vale a pena. E Saul cometeu outro erro gravíssimo, o terceiro erro grave de Saul, quando ele consultou a uma feiticeira, a uma médium, buscando invocar ali o espírito do profeta Samuel. A essa altura, Samuel já havia morrido. E Saul consultou essa mulher espírita, buscando se comunicar com o espírito de Samuel. Mas a palavra de Deus diz que a comunicação entre vivos e mortos não existe. Aqueles que morreram já partiram ou para o paraíso ou para o inferno, lá permanecem e não se comunicam mais com as pessoas que estão aqui na terra. E Saul novamente foi desobediente a Deus, conforme vemos em 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então Saul cometeu 3 grandes erros. Isso mesmo. Saul ofereceu sacrifícios a Deus, função exclusiva do sacerdote. Foi desobediente. Saul poupou ali o rei dos amalequitas e muitos animais também, sendo mais uma vez desobediente. Terceiro grande erro, Saul consultou a uma média, uma feiticeira, buscando se comunicar com o espírito de Samuel, que já havia morrido. Então Saul perdeu a graça de Deus, perdeu a bênção de Deus. Deus já não queria mais Saul no trono. Quando Saul desagradou a Deus pela primeira vez, Deus já se interessou por outra pessoa para ungir um verdadeiro rei que seria conforme o coração do próprio Criador dos céus e da terra. Saul chegou ao trono aclamado pelo povo, mas teve um fim trágico, teve uma morte que ele tirou a sua própria vida. Saul cometeu o suicídio após um cerco dos filisteus. Então Saul, que começou aclamado pelo povo, terminou em desgraça. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Então, o cerco fechado aí dos filisteus contra os homens de Israel. E o versículo 2. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. Então o cerco se intensificou, os filisteus mataram os filhos de Saul, e Saul, acuado, ameaçado, acabou dando cabo em sua própria vida, conforme veremos daqui a pouco. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então, Saul já não tinha mais chances contra os filisteus. Ele estava cercado, os flecheiros já apostos e iriam matar Saul. Mas antes que Saul fosse morto pelos filisteus, ele cometeu o suicídio. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4.
Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul se matou. Saul cometeu o suicídio. Saul teve um fim trágico, dramático. Saul tinha tudo para ser um grande rei, um dos melhores da história de Israel. Foi o primeiro rei da história de Israel, aclamado pelo povo, a pedido do povo, mas Deus era o rei de sua nação. O povo rejeitou o reinado de Deus e quis um rei humano. Assim aconteceu, Saul chegou ao trono, mas ele cometeu 3 grandes erros. Ele ofereceu sacrifícios, que era a função exclusiva do sacerdote, poupou o rei dos amalequitas e os animais também. Saul também desagradou a Deus quando consultou uma médium, uma mulher espírita. Saul também perseguiu Davi por muito tempo, tinha ódio de Davi, e Saul colheu a desgraça. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Plante coisas boas, seja obediente. Deus abençoa, mas Deus também tira a bênção daqueles que são infiéis. Deus honra aqueles que dão honra a ele. Saul desonrou a Deus, foi desobediente e seus atos pecaminosos tiveram sérias consequências. Que possamos continuar crescendo em graça, em sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida hoje e para tudo sempre, em nome de Jesus.